Medicamentos nos jovens, os adolescentes, que cada vez só fazem mais asneiras, cada vez mais. Usar medicamentos por conta própria também faz parte dos hábitos destes jovens de hoje em dia, em todo o mundo, com o intuito de curar alguma doença, de alcançar o bem-estar pessoal ou uma aparência física desejável. Os jovens tornaram-se adeptos dos mais diversos tipos de medicamentos, desde um comprimido para a dor de cabeça até calmantes, estimulantes ou antidepressivos. Tudo isto sem nenhum acompanhamento médico. Quais são os medicamentos mais consumidos pelos jovens? São os analgésicos, os antibióticos os inalantes e os tranquilizantes. Medicamentos para emagrecimento, para a ansiedade, xaropes, anabolizantes e medicamentos para a disfunção erétil. Eu podia falar aqui agora o porquê de cada um deles. Vamos só mencionar que alguns deles possuem efeitos calmantes, que são agradáveis para eles. Alguns xaropes possuem álcool e eles, por não poderem ou não terem acesso ao álcool, consomem estes xaropes. Anabolizantes, logicamente, para terem músculos. Medicamentos para disfunção erétil, muitos deles estão no auge da sua potência sexual e experimentam a ver o que é que acontece. E os analgésicos, muitas vezes estes analgésicos são à base de opioides e servem como uma droga ilícita. Qual os riscos do uso indiscriminado? Além dos riscos inerentes à automedicação, que nós já aqui falámos, tal hábito, quando é praticado pelos jovens, é ainda mais preocupante em função das misturas que eles costumam fazer, por exemplo, porque eles depois não tomam apenas um medicamento, tomam vários e todos diferentes. Alguns medicamentos calmantes com álcool, também acontece muito, eles tomarem os calmantes com álcool porque sabem o efeito que vão ter, podem levar ao coma e até mesmo causar a morte. Portanto, atenção aos vossos filhos, o que é que eles andam a fazer ou não. E depois os medicamentos para emagrecer, misturados com álcool ou com tabaco, aumentam o risco de doenças cardíacas e respiratórias. Os antibióticos, o que são? Antibióticos são medicamentos que possuem substâncias específicas capazes de eliminar ou impedir a multiplicação de bactérias. Não vírus, bactérias, que são causadoras de doenças ou danosas ao organismo. Os antibióticos não servem para tratar gripes e constipações. Gripes e constipações são causadas por vírus. Os antibióticos matam bactérias. Ok? Daí advém a resistência bacteriana. O que é a resistência bacteriana? É o uso incorreto de antibióticos. É o fenómeno que ocorre quando as bactérias desenvolvem capacidade para se defender do efeito do medicamento e causam graves complicações à saúde. Já toda a gente teve com certeza infecções que são resistentes aos antibióticos. Pois porque se calhar andaram a tomar uma vida inteira antibióticos para gripes e para constipações. E agora as vossas bactérias nocivas já são resistentes a todos os antibióticos que vocês possam tomar. Portanto, atenção a isto. Antibióticos só com prescrição médica. Portanto, como eu disse, não use antibióticos sem receita do médico ou do dentista. Somente eles sabem qual é o mais indicado para cada caso. Siga rigorosamente a prescrição médica, tanto quanto possível, sempre à hora determinada. Não use antibióticos por conta própria, nem por indicações de balconistas de farmácia, e não estou a falar de farmacêuticos, estou a falar de balconistas de farmácia, vizinhos, amigos ou parentes. Nunca use doses menores ou maiores do que aquelas que são indicadas, portanto, não partam os vossos comprimidos de antibiótico. Usar doses maiores não acelera a cura, é igual. Tome um antibiótico sempre no horário informado, tal como eu já referi anteriormente. Não interrompa o tratamento antes do tempo estipulado.
mesmo que seja observada, que se sintam melhores. Se o tratamento é para 8 dias, façam o tratamento durante 8 dias. E não use antibióticos com bebidas alcoólicas. Já vimos nos diapositivos anteriores porquê. Vamos falar aqui só de analgésicos e antipiréticos. Estou só a mencionar os medicamentos que são mais utilizados, porque se nós falarmos de todos e cada um, nunca mais saímos daqui. Os analgésicos são utilizados para aliviar ou acabar com dores e os antipiréticos são utilizados para diminuir ou eliminar a febre. Os analgésicos estão entre os medicamentos mais consumidos no mundo. E lembrem-se que há muitos analgésicos que também servem para tratar a febre, ou seja, também são antipiréticos. Uma curiosidade, porque sentimos dor. A dor é o primeiro sinal de advertência de que algo não está bem no organismo. Ok? É uma das principais causas que levam as pessoas a ingerirem medicamentos. No meu ponto de vista, pela pesquisa que fiz, é a principal causa que leva pessoas a ingerirem medicamentos. Depois, porque temos febre. A febre é uma elevação anormal da temperatura corporal, isso toda a gente sabe, e na maioria dos episódios ocorre como reação do organismo a infecções, ou seja, é um mecanismo de defesa. Portanto, quer isto dizer que, como mecanismo de defesa que é, em alguns casos não precisa de ser tratada com medicamentos, pois ela pode desaparecer com remédios caseiros tradicionais, como toalhas úmidas na testa, nas axilas, entre as pernas, banhos mornos, ingestão de bastante água. No entanto, se a febre persistir, devemos procurar um médico. E é assim, terminamos a nossa apresentação por hoje. Não se esqueçam de subscrever o meu canal para mais vídeos. Primeiros socorros para leigos. Espero vê-los em breve. Em caso de alguma dúvida, não hesitem em contactar-me. Boa tarde. Até já.